Olá para você que está conectado aqui com a gente nos canais da Band News FM, tudo bem? Eu sou a Mafelo Visoto e estou sempre com algum convidado da Guide Investimentos para falar sobre assuntos importantes para o seu bolso. O tema de hoje é o impacto da crise hídrica e o aumento do IPCA nos investimentos. E quem conversa com a gente agora é o Renan Bento, que é analista de renda fixa. Tudo bem com você, Renan? Tudo bom, Mafê? Tudo ótimo. Renan, todo ano a gente passa pelo mesmo problema, né? O nível da água nos reservatórios vai diminuindo nessa época, e aí, dessa vez, a gente está até com maior escassez de chuvas, né? A maior escassez desde 1931, é um dado muito importante. Então, eu gostaria de saber como a nossa energia vem basicamente de hidrelétricas, quais são os reflexos disso na economia do nosso país? Perfeito. Bem, como você já salientou, né, assim, as hidrelétricas elas são as mais impactadas nessa região sul e sudeste, né, tendo em vista aí os baixos níveis dos reservatórios. E assim, esse problema não é de hoje, né? Já vem nessa época do ano temos menos chuvas e, consequentemente, as hidrelétricas que dependem dos níveis de reservatório para gerar energia acabam sendo impactadas. Então, assim, tanto é que nessas últimas semanas esse foi um dos principais temas aí que vem, né, abordando, e a gente vê o Ministério de Minas e Energia citando que não haverá racionamento de energia, né? A gente acredita que esse discurso tá bem em linha, a gente acredita que tem um baixo risco disso acontecer, né? Porque as termoelétricas acabam ajudando, de certa forma, para justamente não ter esse tipo de apagão, né? Ou racionamento de energia, como é o caso. Que bom, então, pelo menos do apagão a gente vai ficar livre. Ficaremos livres, assim, tudo que a gente vem projetando que essas termoelétricas, né, ou outras energias ali vindo da região norte, né, onde se beneficia de ventos, né, então as eólicas, né, elas acabam, de certa forma, ajudando a mitigar esses possíveis riscos de apagão, né? Então, assim, o Brasil, obviamente, depende, tem muitas empresas que fazem essa geração, essa transmissão via hidrelétricas, mas tem ali o nosso backup, né, vamos dizer assim, um backup vindo de termoelétricas, vindo de outras fontes de energia. Ok, não teremos provavelmente apagão, mas a conta de luz vai ficar mais cara, né? Inclusive, a própria ANEEL já adiantou que vai ter um reajuste da bandeira 2 e vai ser em cerca de 20%, né? Qual que é o impacto disso no orçamento do brasileiro, Renan? Olha, até indo até um pouquinho mais além, né? Saiu recentemente que a Enel já projeta ali algo de 60% na conta de energia de julho, tá? Isso deve impactar, acho que o setor industrial, né? E consequentemente o consumo das famílias, comprometendo bem assim o orçamento nesse período de sazonalidade, né? Até o final do ano. Então, assim, a projeção, né, que esses reservatórios tendem a melhorar a partir de novembro e, consequentemente, essa bandeira, essa tarifa 2, né, ela venha a encarecer até novembro, mais ou menos. E com relação ao IPCA, né, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, quais são as projeções da Guide? Que com certeza vai aumentar, né? Com certeza, Mafê. Sim, a inflação acumulada em 2 meses vai, assim, já se projeta num patamar de 8%, tá? O que pode pressionar ali o repasse de preços ao setor de serviços, que espera, né, a retomada de uma forma mais ampla para o segundo semestre. E assim, saiu hoje o Boletim Focus, né, onde já está projetado o IPCA 21 na casa ali de 6,5%, para o fim do ano, né? Tendo casos ali já precificando 7%, até um pouquinho mais. Então, assim, a nossa projeção fica dentro do consenso ali na casa de 6,40, 6,50 ao fim do ano. A gente já vê um arrefecimento, tá, da inflação para 2022, já vem perdendo força ao longo da semana passada. Então,
o consenso de mercado ali está na faixa de 3,70, eu acho que ficaria ali também as nossas projeções, tá? E a gente sabe que em momentos de crise, assim, se você prestar bem atenção, for uma pessoa estudiosa ali no campo dos investimentos, é possível se dar bem também, né, nessa situação. Que tipo de investimentos seriam interessantes dentro desse cenário? Bom, a gente vê que nesse aumento, né, da Selic, né, recentemente, a gente já vê uma projeção para o fim do ano ali da Selic na faixa de 6,5, tá? Então a gente vê que desde o começo do ano, investimentos em renda fixa têm trazido mais valor, né, para aqueles investidores conservadores que gostam, né, da renda fixa e se beneficiaram aí na retomada, né, nesse aumento da Selic. Então, assim, consequentemente, a gente vê várias casas recomendando, de repente, a saída, né, dos prés, até por conta desse período que a gente vem de aumento do IPCA e, consequentemente, ano que vem a gente tem mais um fator que é bem importante, que é justamente o período político, né, onde eu tenho as eleições. Então, é um período onde a curva de juros ela tem muita volatilidade. Então, por conta disso, né, a gente vê que esses títulos prés acabam não fazendo tanto sentido, né? E assim, para os investidores que gostam de dar uma apimentada, né, no investimento em renda fixa, a gente olha mais esse cenário base e recomenda, né, o IPCA. Então, investimentos atrelados ao IPCA estão ali na nossa pauta, a gente vê N casas comentando sobre, e a gente gosta do case, a gente vê, obviamente, uma série de ofertas vindo nessa linha de um pouco mais longo, né? IPCA mais, com 10 anos ali, 5 anos. Então, a gente vê uma projeção boa de ativos de crédito vindo quentes, né? Aí saindo do forno, a maioria desses créditos estão vindo atrelados ao IPCA. Então, a gente gosta desse call, a gente tem recomendado para os nossos clientes investir em IPCA. De repente, eu quero ser mais conservador, eu quero investir na Selic. Ok, então a gente recomenda ainda, né, que existe um belo de um potencial aí para os investidores no curto prazo, né, investirem em percentual de CDI por essa retomada da Selic e, consequentemente, eu acho que o nosso call favorece mais o IPCA, tá? Então, investimentos atrelados ao IPCA. Tem alguns exemplos que você pode dar? Bom, claro, a gente tem visto bastantes papéis saindo, né? No caso, debentures, CRAS e CRIs, no qual a gente toca aqui na Guide. Vou te dar um exemplo, tá? E até indo em linha com essa crise hídrica, tá? A gente tem fomentado dentro da nossa base, né? A debenture Norte Energia. Norte Energia é uma debenture que tem como principais, né, controladores Eletrobras, CEMIG, Engie. Então, basicamente, ela é uma empresa onde está focando ali sua geração de energia, mas qual que é a diferença, né, dela para as demais, as pares dela, né, no setor? Porque ela está numa área onde a densidade de chuva está maior hoje, que é justamente a região do norte, no Pará. Então, consequentemente, lá eu tenho um nível de chuva muito mais acelerado agora nessa faixa do ano que estamos, e a gente vê com que ela tem uma geração de energia correspondente a mais ou menos 7% da energia da capacidade de produção de energia do país, tá? Então, assim, só de falar as controladoras já brilha os olhos de muitos investidores, né? E, assim, ela é atrelada ao IPCA também, né? E é uma taxa bem atrativa, né? Na faixa ali de IPCA mais 5, uma duration ali aproximadamente de 7, 8 anos, para um vencimento até 2030. Então, a gente tem focado muito mais nesse tipo de investimento,
para o portfólio, porque a gente acredita que, como o papel tem uma duration relativamente de 8 anos, né, para um período de 10, qual o vencimento dele, e pegando, né, algumas avaliações sobre a geração de energia dela e também do que ela tem em caixa, né, de certa forma, um estoque, né, de energia não contratada, a gente gosta desse case e a gente tem fomentado bem isso aqui dentro da Guide. Muito bem, a gente está falando aqui mais em investimentos conservadores, né? Mas para quem tem o costume de investir em bolsa de valores, como é que fica? Que empresas do ramo se desvalorizam? Quais se beneficiam? Você pode falar um pouquinho sobre esse assunto também? Claro, posso sim. A gente entende que nesse período onde é sazonal, né, as chuvas no período sul e sudeste, né, as hidrelétricas elas acabam tendo, como eu já disse, um menor valor agregado nessa composição de energia do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha com destaque positivo para as termoelétricas, né, onde elas vêm se beneficiando já teve, de certa forma, um spike ali, agregou, né, valor a elas, como é o caso, por exemplo, da Eneva, da Engie, que vem se beneficiando por ter termoelétricas nessa geração de energia. Muito bem. E quando a gente pensa no longo prazo, né, isso tende a se estabilizar? A gente acredita que sim, né? A gente acredita que o problema no cenário energético deva se estender até novembro. E no longo prazo, com o aumento dos reservatórios, né, entendemos que isso é um período cíclico, né? Então, assim, como já disse, a partir de novembro a gente tem mais densidade de chuvas nessa região e, consequentemente, os reservatórios tendem a ficar estáveis, né, operando ali dentro da estabilidade e, consequentemente, para o longo prazo a gente vê isso se passando de uma forma mais branda, né? Isso talvez a gente nem entre novamente num problema como esse, mas a gente olha para o longo prazo de uma forma positiva, tendendo à estabilidade. E é interessante porque esse tipo de problema acaba fomentando fontes mais sustentáveis, né, Renan? A gente pode tirar aí algo positivo dessa situação complicada. Com certeza. Assim, investir em energias renováveis já é pauta basicamente no mundo todo, né? Então, a nossa composição de geração energética no Brasil, ela caminha para, né? Então, assim, a gente vê, como já disse, emissões de debêntures, né? De créditos, de certa forma, envolvendo essas energias eólicas, termosolares, né? Então, assim, acredito que para a gente chegar no nível de uma energia onde não falta energia, né? Em períodos de sazonalidade de chuva, é fundamental, né? Um investimento em companhias, né, onde você tenha uma maior capacidade de produzir energias de diferentes formas, né, seja via eólica, né, através dos ventos, termosolares, né, puxando essa energia da energia solar. Então, assim, a energia termoelétrica, ela é uma energia cara de se produzir, né, por conta de carvão e tudo mais. Então, assim, a gente deixar de produzir, de gastar bastante para produzir e economizar na forma de produção e ainda assim ser ESG, eu acho que é fundamental hoje em dia. Perfeito. Renan, muito obrigada pelo bate-papo, viu? Por todo o conhecimento que você trouxe para a gente aqui hoje. Obrigado, Mafê. Fico à disposição. Um abraço a todos. Até uma próxima. E você que está nos assistindo, acesse o site guide.com.br para ter mais informações. Obrigada e até mais.